Ok. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Flávia Santana, sou jornalista e historiadora e hoje vou conduzir mais uma edição da sabatina do Elabora nas Eleições, que tem o intuito de auxiliar a população de Taubaté a conhecer as candidatas e os candidatos que disputam uma vaga na prefeitura, suas propostas e programas de governo. Hoje conversamos com o candidato à prefeitura pelo PSOL, o professor Ronaldo Rodrigues. Lembrando que já realizamos a sabatina com Salvador Courier, do PT, Lorene, do Cidadania, professor Fernando Borges, do PCdoB, também convidamos José Saldi, do MDB, que cancelou sua participação, e Eduardo Cursino, do PSDB, que recusou o convite. As perguntas que serão feitas ao candidato foram enviadas pelo público. Boa noite, professor Ronaldo, obrigada por aceitar o convite e se dispor a compartilhar um pouco das suas intenções e propostas para Taubaté. E eu já vou introduzindo aqui a primeira questão, para você, na verdade é para você se apresentar um pouco para o nosso público, contando a sua trajetória profissional, política, as experiências que o levaram a ingressar na política e se colocar à disposição da população como candidato. Muito bem, eu agradeço a Flávia, ao Espaço Elabora, né, na pessoa da Larissa, e a todos e todas que estão nos ouvindo essa noite. Eu sou, então, um filho da terra, né? Sou taubatiano, tenho 48 anos, sou casado, né? Tenho 3 filhos, na verdade 2 filhas e um filho, tenho uma enteada, já sou avô, tenho um netinho já, e acho que a questão política sempre foi muito presente na minha vida, talvez desde quando eu era já adolescente. Eu sou o mais velho de uma família com 4 irmãos. Né? Então, desde lá naquele período, eu nasci lá no Parque Ipanema, aqui em Taubaté, né? Me criei lá, estudei na Escola Félix Guizar, escola estadual, depois fui para a Escola Félix Guizar, depois a Escola Jacques Félix. Com 14 anos eu já comecei a trabalhar, né? Porque eu via que o meu pai tinha dificuldade, né? Meu pai sempre trabalhou na indústria, minha mãe uma excelente dona de casa, com toda aquela demanda, toda aquela carga de trabalho e responsabilidade que as mães e as mulheres têm, né? E aí eu, como filho mais velho, achava que era o momento de eu já começar a buscar meu espaço e, claro, ajudando meu pai também. Então, trabalhei, né, já com 14 anos, depois fiz Senai, e o meu trabalho, Flávia, esse primeiro grande trabalho, né, de duradouro, era um trabalho bastante extenuante. Eu carregava marmitas, então aquelas marmitas de antigamente, né, aquelas pilhas, né, de 5, 6 marmitas, e eu era mais magrinho ainda, né, pequeno, e aí na bicicleta atrás, naquela caixa de supermercado amarrada, eu levava ali atrás 6 marmitas e mais 2 no guidão da bicicleta, e ali eu comecei a conhecer Taubaté porque eu percorria vários bairros entregando essas marmitas, né? E já naquele momento eu comecei a perceber a dureza da vida, né? A responsabilidade de um trabalhador, mas já tão jovem, né? Tive um impacto sério, porque um dos nossos colegas de trabalho, né? Na verdade, como eu comecei a ter uma carreira na empresa, né? Eu arrumava trabalho para os meus colegas da escola. E num belo dia, num triste dia, o Silvio foi atropelado, né? Próximo a nós quase vimos o acidente. Aquilo foi muito traumático, mas enfim, né? São as histórias da vida. Fiz o Senai depois, tive uma passagem pelo Lojão Magazine, fui empacotador no Lojão Magazine. Gosto de dizer que uma das habilidades que eu tenho até hoje é fazer bons pacotes de presente, né? Que naquela época não tinha sacolinha, né? Era tudo papel. E aí hoje, e depois fiz o Senai, fui para mecânica pesada, fui metalúrgico, então, né, dos 15 aos 19 anos, foi quando eu fui para fazer a faculdade, naqueles anos também do governo Collor de Mello. Eu sou da geração cara pintada, né, me recordo muito bem que saía às ruas em Taubaté, todos de preto, em passeata, né, contra aquele governo, naquele momento histórico do país. E, por fim, fui para a faculdade, né? A princípio, eu queria fazer a faculdade de agronomia, né? Queria ser agrônomo, queria produzir alimento, né? Sempre gostei muito de trabalhar com a terra, com as plantas, né? Com os animais mesmo. Mas tive uma outra trajetória, uma outra experiência ruim, né? Porque eu tinha guardado um pouco de dinheiro para fazer a faculdade,
né, desse meu trabalho lá no Senai, na mecânica pesada, mas o dinheiro acabou e aí eu me vi na infeliz situação de um dia o secretário da faculdade com uma lista na mão, no dia da prova, né, e chamando fulano, Ronaldo Rodrigues dos Santos, tem que sair da sala, você não pagou a mensalidade, você não pode fazer prova. Então aquilo foi muito vexatório, né, para mim no momento, muito traumático até. Eu acabei não entendendo o que estava acontecendo. E aí, enfim, né, quando eu voltei, pude voltar a fazer faculdade, eu fiz a opção mesmo, né, eu tinha condição de voltar a fazer agronomia, mas fiz a faculdade de biologia. Então sou muito feliz, né, me sinto abençoado por Deus por essa profissão onde eu estudei a vida, conheço os mecanismos da vida, né, que é a biologia, e por ser professor também, né? Então eu já sou professor já há mais de 20 anos, 23 anos aproximadamente, na rede pública estadual. Já trabalhei também, já dei aula na pós-graduação, né, do curso sobre gestão ambiental lá na Unisal em Lorena. E sou professor há 12 anos do Centro Paula Souza, tá? Fiz o meu mestrado. E a minha carreira política também, ela teve um ingrediente interessante lá quando eu tinha 24 anos, estava ainda na faculdade, no último ano de faculdade, né? Eu já tinha minha filhinha, né? E aí, naquele momento, eu fui candidato a vereador, né? E percebi, de fato, né? Gostei, foi uma experiência muito boa, apesar de não ter ganho. Repeti a experiência no ano 2000, fui novamente candidato a vereador no ano 2000. Naquela ocasião, eu fui o mais votado da minha coligação. E agora as pessoas justamente me perguntam, né? O que você estava fazendo nesse período todo? Eu estava fazendo movimento ambientalista, né? Eu estava sendo representante dos meus colegas no sindicato, seja do Paula Souza, seja na POSP, né? Organizei muitos movimentos sociais e das pastorais sociais na Igreja Católica também, né? E movimentos como Grito dos Excluídos, Semana Social Brasileira. Em 2006, lá no Parque Ipanema ainda, eu organizei um movimento de moradia, né? E as pessoas ainda estão ainda nessas casas que nós ocupamos lá em 2006, porque era um empreendimento muito complicado, estava abandonado, o poder público não fazia nada, né? E a gente fez essa luta lá com as famílias lá em 2006. Então agora, né, já com 48 anos, né, bem mais maduro, né, com uma trajetória de vida e profissional, né, e no pessoal eu, né, ofereço meu nome à população. Acredito que estou bastante maduro, né, e tenho propostas bastante convincentes para fazer parte desse espaço democrático que são as eleições. Com certeza. Agora, vamos para a primeira pergunta do nosso público. A Universidade de Taubaté tem um potencial imenso, que é subaproveitado, principalmente num dos seus principais pilares, que é a extensão universitária. Você tem no seu programa de governo alguma proposta que fortaleça a parceria entre prefeitura e universidade para trazer melhorias para a população? Olha, Flávia, a pergunta é muito inteligente e muito importante, porque uma universidade só recebe esse título se ela tem o tripé, né? Que é justamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, de fato, a Unital, eu afirmo com toda, né, categoria, com todo o conhecimento, porque eu esqueci no meu currículo, eu fui funcionário da Universidade de Taubaté durante 13 anos. Né? Em 92, eu prestei um concurso público, entrei como bedel lá no Departamento de Economia, e depois, num outro concurso, me tornei técnico de laboratório, trabalhei na agronomia, num bom conselho, enfim. Então, a universidade, ela, em seus mais diversos cursos, ela pode e deve oferecer, né, uma extensão, né, à comunidade, né, uma assistência à comunidade. No meu plano de governo, por exemplo, eu falo bastante das questões ambientais e na zona rural nós temos quase um abandono do homem do campo que não consegue, que não tem uma assessoria agronômica, né, técnica por conta do governo estadual, mas também a universidade poderia, a partir dos seus estudantes. Então, agronomia, medicina, odontologia, fisioterapia, a própria biologia, tá? Educação física, enfim.
é muito pouco para nós, né, taubateanos, e muito pouco para o prefeito, né? Se eu fosse prefeito, se eu for prefeito, vou ficar envergonhado se não fizer algo a mais, apenas escolher o reitor da Unital. Inclusive, vou propor, né, que a gente mude isso para que a própria comunidade universitária escolha seu reitor, numa eleição direta pela comunidade. Porque hoje o prefeito escolhe o reitor e converte o que ele poderia ajudar a universidade financeiramente, converte isso em bolsas de estudo, tá? Ainda é muito pouco. Nós podemos reaproveitar, né, os estudantes, como eu disse, e o próprio corpo docente da Unital, que é fantástico, né? Nós temos alguns departamentos com muitos doutores, né? A grande parte do corpo docente é com doutorado. Então, nós precisamos, sim, valorizar a Universidade de Taubaté, porque ela é pública municipal. Ao mesmo tempo, sendo autarquia, os estudantes, né, precisam manter, né, as despesas da universidade. Mas, por outro lado, nós temos aí uma grande concorrência. Eu lembro que quando eu estudava, né, só existia a Universidade de Taubaté. Hoje nós temos já quase, né, uma dezena, né, de faculdades ou de instituições de ensino superior aqui em Taubaté. Então, precisamos sim, né, que a universidade faça parte do cotidiano da nossa vida e o melhor, né, que os nossos alunos, os nossos adolescentes tenham orgulho em estudar na Unital, tá? Porque muitos dos cursos da Unital são cursos muito bem avaliados, né, pelo MEC, justamente por conta dos nossos laboratórios, né, e por conta do corpo docente. Exato. Eu sempre achei, professor, que a Unital poderia fazer muito mais. Uma universidade tem uma quantidade imensa de cursos que podem prestar serviços valiosos para a sociedade, impressionantemente, assim. Fiquei muito impressionada dela não fazer isso ainda, né? Exato, então... e a Universidade de Taubaté, ela tem uma característica que já é repensada, né, que já é muito debatida, inclusive, é de termos vários campos, vários departamentos espalhados pela cidade toda, né? Que isso encareceria até a gestão, a administração da universidade. Por outro lado, nós temos alguns campos que são bastante significativos, que é o campus do Bom Conselho, que é o campus lá, a Fazenda Piloto da Agronomia, né? O próprio campus das Ciências Sociais e Letras, que é histórico também em Taubaté, né? Então, obviamente, precisamos sim repensar a universidade com um orçamento também transparente. Eu falo muito que o orçamento da prefeitura, né, ele tem que ser transparente, a comunidade tem que ser chamada a discutir, assim como em casa o marido, a mulher e os filhos, né, de repente pode ser simplório, mas não é muito diferente disso. O que nós vamos gastar esse mês? Esse ano vamos comprar um carro? Esse ano nós vamos ter mais um filho? Vamos ampliar a casa? Tá? Então, na universidade, na prefeitura, o orçamento precisa ser transparente. Tá? E por isso, né, obviamente, com uma visão de mercado, para que ofereça novos cursos, né, e, ao mesmo tempo, ofereça à comunidade essa extensão. E eu acho que também mais integração entre cursos, né? Justamente por causa dessa separação espacial, eu acho que isso também dificulta essa integração e articulação de cursos justamente na pesquisa, na extensão, né? Seria bem interessante repensar essa lógica da universidade, né? Eu não sei se você já ouviu, já tem essa informação, mas há quem diga, né, que a Universidade de Taubaté tem essa estrutura de cursos separados de campus, justamente para dificultar a organização dos alunos e dos professores, né, porque ela surgiu no período militar, né, e depois, então, isso era, de certa forma, interessante, né, para que os departamentos não se conversassem, né, o alunado, os docentes e os discentes, tá? Mas nós precisamos romper isso, né, e fazer uma universidade presente no cotidiano do taubatiano, né, e, de fato, que os nossos filhos estudem na Unital e que a Unital ofereça para a prefeitura, né, para a administração, essa assistência à comunidade. E você tem toda a razão, professor, é isso mesmo. Era um projeto da ditadura,
né? Justamente com esta intencionalidade. Então, acho que está na hora da gente romper e superar esse modelo, né, ultrapassado e censor. Sim, sim, com certeza. Temos aqui uma outra pergunta, que foi feita a todos os... Essa foi para todo mundo, professor. Temos ouvido muitas acusações de uso indevido do dinheiro público na atual gestão. Se eleito, você solicitará auditoria na prefeitura? De que forma ela será feita? Olha, como eu acabei de fazer a introdução agora há pouco, tá? É muito angustiante até, como taubatiano, e eu tenho feito umas discussões esses dias um pouco acaloradas, né? Mas mantendo o nível, né? No próprio Facebook, na rede social, sobre, por exemplo, o financiamento do time de vôlei de Taubaté, tá? Eu adoro esportes, né? Até um dos meus sonhos lá da juventude era ser atleta, né? Hoje eu sou corredor amador aí na rua, né? Gosto de jogar futebol, mas faz tempo que eu não jogo, mas assim, gostei muito de vôlei, joguei muito vôlei. Então, esporte é essencial, né? Para uma sociedade, para, ao mesmo tempo, como incentivo para que seja uma prevenção às doenças, né? Esporte é saúde, tá? E também é cidadania, porque tira a criança da rua, né? É profissionalização, você profissionaliza sim alguns, né, que vão conseguir ascender na carreira. Então parece contraproducente, parece paradoxal, né? Poxa, ele é contra o vôlei. Eu não sou contra o vôlei, né? O que é muito estranho, que se nós temos uma administração onde nós não conseguimos implantar em Taubaté o terceiro conselho tutelar. Então, as resoluções do Conselho Nacional já fala que a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Então, em Taubaté nós já temos 317 mil habitantes e ainda temos 2 conselhos. O custo de um conselho tutelar é de aproximadamente 1.200.000 por ano. Então, nós estamos investindo tudo no vôlei, nós não estamos investindo nas demais categorias de base, nos demais esportes. Temos quadras na zona urbana, na periferia, abandonadas. Eu estou fazendo um paralelo com o skate, que também já é um esporte olímpico, né? E muitos dos nossos meninos e meninas gostam de andar de skate e eles improvisam equipamento e eles mesmos se juntam para poder andar de skate. Então, nós vamos auditar sim, né? Não existe outro caminho. E talvez por isso que a atual administração invista tanto em mídia, invista tanto em marketing, né? É uma campanha caríssima, né? 500 mil reais só o marqueteiro vai gastar nessa campanha, né? Só o trabalho dele de marketing, 500 mil reais, tá? E ao mesmo tempo nós temos a cidade endividada, né? Já são 49 milhões para o IPMT, de um calote que a prefeitura deu no Instituto de Previdência do município, tá? Olha só que interessante, né? Ao mesmo tempo que ela dá um calote de 45 milhões no IPMT, ela repassa 60 milhões para a universidade montar um hub tecnológico no Via Vale Shopping, que até então, segundo consta, está parado por conta da pandemia, né? Tem um contrato aí com a Eco Taubaté, que é um contrato de 30 anos, né, de 2 bilhões de reais. E uma coisa que eu também, acho que talvez não só eu, mas muitos descobrimos, Flávia, agora na pandemia, que até a educação ambiental do município é terceirizada. Até isso está na conta da Eco Taubaté, né, que é a empresa que faz o transporte do lixo, a coleta domiciliar, parou a coleta seletiva, né, e nessa semana nós comemoramos no Brasil e no mundo lixo zero, né, que as pessoas têm um hábito de consumo, né, diferenciado, que elas avaliem, de certa forma, um consumo cidadão, um consumo consciente, para gerar menos lixo. Então, a Eco Taubaté também leva verba para fazer educação ambiental. Aí eu gosto de dizer, né? Temos um departamento de biologia, voltando à Unital, temos um departamento de agronomia, né? Temos um corpo técnico na Secretaria de Meio Ambiente, temos ótimos professores também na rede municipal, e aí caímos na situação de terceirizar a educação ambiental. Então, a dívida do município, né? Juntando aí a dívida, o empréstimo com a CAF, que boa parte também do Banco Interamericano de Desenvolvimento, boa parte do dinheiro emprestado
né? A informação não foi passada para a Câmara dos Vereadores, inclusive, não existe um seguro para isso, é uma dívida em dólar, né? Então, por todas essas dívidas, né, praticamente aí já 400 milhões de reais do orçamento comprometido, e o orçamento da cidade é de 1 bilhão. Então, eu não vou deixar, como prefeito, eu falo isso com a maior confiança, não vou deixar de gastar com o Conselho Tutelar, com saúde, com educação, com assistência, né, com esporte de base nos bairros, para pagar grandes empresas de fora de Taubaté. Tá? Eu vou sim auditar e vou chamar a Justiça, o Ministério Público, para, junto conosco, né, e junto com os cidadãos taubatianos, né, eu tenho dito até justamente isso, de propor um grande plebiscito, né, com 6 meses de governo, com 3 meses de governo, para a população decidir junto comigo. E aí mostrarmos as contas, as claras, tá bom? Legal, bacana. Importante. Importante a população participar desse processo. Eu acredito muito que a gente só aprofunda a democracia com maior participação e politização da população, né? Sim, porque na verdade, como eu disse, né, eu como professor, a minha esposa como professora, né, a gente, olha, temos um salário tal, vamos viajar no final do ano, né, vamos comprar um móvel novo, vamos trocar o carro, né, vamos ajudar alguém que está precisando, porque isso tem que estar no orçamento, né, e o orçamento tem que ser combinado com todos que estão na casa. Eu não posso fazer uma dívida, né, e depois trazer a conta para minha esposa pagar. Isso não é justo, entendeu? Exato, verdade. Bom, Taubaté tem um papel histórico muito importante, além de muitos artistas e expressões culturais, mas o setor cultural vem sendo desvalorizado e deixado de lado há muito tempo na cidade. Para mudar essa realidade, valorizando a nossa cultura e os profissionais do setor, o que você pretende fazer nesta área, caso seja o próximo prefeito? Olha só, no meu plano de governo, que está registrado no TRE, ele é um plano dinâmico, né? Ele continua recebendo contribuições, mas ali eu fiz questão de enumerar alguns personagens taubatianos, até para elevar a autoestima do povo taubatiano, né? Então, desde os mais famosos, né, e contemporâneos, como Hebe Camargo, Cid Moreira e Renato Teixeira, né, aos nossos grandes artistas, né? Mazzaropi, Monteiro Lobato, Celi Campelo e Tony Campelo, Hebe Camargo, Feu Camargo, Anderson Fabiano, Georgina Albuquerque, né, que são pintores, enfim. E tantos outros taubatianos de nascimento, né, ou que chegaram muito cedo aqui. Né? Eu fiquei outro dia gratamente surpreso, né, porque daqui a pouco, o Anacleto Rosas, né, que veio para Taubaté com 6 anos, né, então praticamente é um taubatiano, ele tem gravado só por Tonico Tinoco 60 músicas, né, 60 modas de viola. Né? Então, como não valorizar essa cultura do taubatiano? Tá? Ainda hoje eu fazia um post, né, falando das figureiras. Né? E essa campanha está sendo muito boa, né? Eu estou muito feliz na campanha, né? Porque eu como professor, eu sei que eu sempre aprendo, né? Estou disposto a aprender cada vez mais, sendo professor. E aí alguém me dizia, olha, o símbolo do artesanato paulista é o pavão de Taubaté. Né? Esse pavão de Taubaté, ele é justamente oriundo de um concurso, né, para escolher o símbolo do artesanato paulista. E lá na década de 20, de 30, né, ou ainda na década de 40, 50, no Jardim da Estação, ali próximo à rodoviária, hoje rodoviária, existiam pavões, né, ali no Jardim da Estação. Então, no nosso plano de governo, né, é implantar um sistema municipal de cultura, tá? Ouvindo os artistas, né, ouvindo e melhor, né? O Conselho Municipal de Cultura, que eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com eles há pouco tempo, que agora, né, a gente faz tudo à distância, né, tudo online, mas de perceber a angústia dos artistas que nesse momento de pandemia, com todas as atividades paralisadas, ficaram sem rendimentos, né? E aí a Lei Aldir Blanc chegou agora para tentar superar ou remediar o estrago já feito. Né? Mas os pontos de cultura,
né? Eles têm que ser valorizados. E aí eu tenho um projeto, né? Eu sou bastante... Está muito claro para mim também, para governar a cidade, que nós temos algumas estruturas que já dão conta do que nós precisamos. Precisamos de material humano, precisamos de RH. Mas na cultura eu vou construir um grande centro popular, né? Um centro de convenções de cultura, tá? Porque nós precisamos de um espaço, né? Um espaço para feiras, um espaço para acolher os nossos artesãos, para acolher os nossos artistas de rua, né? Até a mesma arte marginal, aquela arte urbana, tá? Com exposições. Então, dessa maneira, eu vou ao mesmo tempo, né? E é uma questão de inteligência, né? Uma questão elementar. Eu investindo na cultura, eu invisto na economia criativa, gero emprego, gero renda e eu dinamizo a economia local, tá? A cultura vem no bojo da nossa cidade que tem um potencial turístico fantástico. Não dá para falar do nosso turismo, e é o que eu falo bastante, é o que eu vejo como alternativa econômica para a nossa cidade, tá? É o turismo ecológico, rural, cultural e histórico aqui em Taubaté. Então, a cultura, né, é um tópico bem interessante do nosso plano de governo. Nós vamos organizar também um festival anual de cinema e audiovisual, tá? Inclusive com a proposta das escolas do trabalho terem cursos de formação para os jovens e adolescentes na área de audiovisuais. Porque eu, como professor, eu sei disso, né? As minhas atividades da biologia, às vezes, elas ganham um impulso e a aprendizagem é muito maior quando eu consigo colocar arte nas minhas atividades, né? Para que eles se expressem e quando também eu uso audiovisuais. Então, para a atual geração, os audiovisuais são, né, elementares, são necessários. E mais uma coisa, né? As bibliotecas municipais, eu vou reequipar as bibliotecas, eu vou descentralizar, vou criar mais bibliotecas, tá? Essas bibliotecas estarão sendo cuidadas pela pasta da cultura, mas em parceria com a Secretaria da Educação, tá? Então, bibliotecas com acervo de livro, né? Acervos novos, e também com internet para que essa nova geração possa acessar os e-books, né, possam fazer as suas pesquisas, né, lá na biblioteca. A pandemia mostrou agora também a deficiência do jovem, do adolescente, né, que não tem em casa internet, não tem um celular bom, não tem um equipamento, um computador para que ele consiga fazer pesquisa, tá? E o último, talvez o último ponto da cultura, né, que é igualmente importante, eu quero organizar em Taubaté uma grande festa literária, tá? Essa festa literária, ela tem por objetivo divulgar os nossos autores locais, tá? Mas também coroar um trabalho que vai ser perene com as escolas, porque nós somos a capital nacional da literatura infantil. Esse título não pode ficar apenas lá na rodovia para quem passa, né, e vê, olha, capital nacional. Não, nós precisamos movimentar esse mercado e, mais uma vez, gerando emprego e renda, tá? E eu ouso sonhar, né, e eu vou sensibilizar outras pessoas para sonhar comigo, que nós podemos fazer uma festa literária nos moldes da Festa Literária Internacional de Paraty, né? Quem já conheceu a Flip, quem já visitou a Flip, sabe o quão fantástico é aquele ambiente e nós podemos fazer algo parecido, né? Ou ao menos sonharmos com isso. Exato. Tirando essa última Flip que eles estavam querendo homenagear a Elizabeth Bishop, sim, a gente vai bem na Flip. Exato, Porque tem muita gente que não conhece a história da Bishop. Né, uma apoiadora do Lacerda, grande amiga do Carlos Lacerda, vinculada, ligada à ditadura e ao regime, né? Então, a gente ficou um pouco assustada quando viu, assim, né, a homenagem a ela. Isso foi muito questionado, inclusive, né? Sim, exatamente, gerou bastante controvérsia, né? Aí foram buscar as cartas dela lá no período, né? E aí, por outro lado, alguém defendeu que ela depois teria feito uma meia-culpa, mas, enfim,
né? Não sei se foi castigo dos céus, mas aí que acabou a Flip nem acontecendo, né? Exato, E a exato. discussão maior é assim, né? Eu tive lá na Flip e foi no ano do... Ih, caramba, daqui a pouco eu vou lembrar. Lá de Canudos é o Euclides da Cunha. Euclides da Uhum. Cunha. E nós temos tantos outros autores brasileiros para serem homenageados na Flip, né? O próprio Exato. Monteiro Lobato não foi homenageado, e que também tem uma história um pouco controversa, né? Controversa, exato. Mas nós temos tantos autores brasileiros, por que eles tinham que buscar alguém, né? Eu não Eu estou... acho que é uma fase aí nossa, né, dos nossos ciclos Pode ser, conservadores, né? exato, Até recomendo reacionários. quem quer conhecer um pouquinho, assim, bem por cima a história dela, assistir ao filme Flores Raras, que ela foi companheira da Lota, né, que foi a arquiteta que fez o Flamengo ali junto com o Carlos Lacerda. Vale a Ah, pena conhecer. boa indicação, Flores Raras. Isso. Legal. Vou anotar aqui. Bom, agora, já que a gente estava falando também em como transformar a cultura na economia criativa, gerar emprego e renda, vamos falar dessa temática aqui. O Brasil vive uma crise sem precedentes, sobretudo econômica e sanitária, e isso afeta fortemente os municípios, principalmente o nível de emprego e renda da população. Em Taubaté não é diferente. Qual a sua proposta para garantir emprego e renda para a população taubatiana que foi afetada por essa crise? Então, essa crise ela não é por conta da pandemia, né? Isso é bom a gente esclarecer. Ela é uma crise porque nós precisamos entender que o sistema político é um, o sistema econômico é outro, mas os dois se contaminam, né? E na verdade a política conduz a economia, deveria conduzir a economia, né? Muitas vezes a economia ela é gerida, e nós temos muitos números por isso, né, disso, que são empresas e conglomerados transnacionais, né? E aí, de repente, fica difícil justificar para a população por que o preço do arroz subiu tanto, né? Mas o arroz é uma commodity, então o arroz ele é taxado em dólar, né? E não é o produtor que fixa o seu preço, é no mercado internacional. Então, as escolhas, né, que os governantes fazem, seja o de Brasília, o de São Paulo ou de Taubaté, eles têm que ter em mente, né, justamente menor impacto possível, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, que são a grande maioria. Eu vou, né, introduzir, vou discutir, né, e já tenho apresentado algumas situações muito reais para a gente desenvolver inicialmente o turismo em Taubaté como grande alternativa econômica. Durante muitos anos nós ficamos aí, né, reféns das indústrias, principalmente automobilísticas, tá? Era o sonho de qualquer menino jovem, né, homem, né, naquele período, né, trabalhar numa indústria automobilística e ter um grande salário e aposentar naquela indústria, tá? Hoje a indústria não é mais suficiente para empregar nossa gente, porque muitas das funções foram automatizadas. Então, produz-se mais carro com menos trabalhadores, tá? Então, nós esquecemos, como eu já disse há pouco, da própria agricultura. Da Taubaté, nós temos uma área que só a bacia do Rio Una são 70% da área total do município, né? Nós temos outras bacias do próprio Piracangágua, né, ou Piracangaguá, e a bacia lá, a ponta do município que faz divisa com Caçapava e Tremembé, que também são áreas agrícolas. Então, nós vamos também desenvolver a agricultura, tá? Principalmente a agricultura ecológica, ou a agroecológica, né? E incentivar a produção de alimentos pela agricultura familiar, tá? E alimentos também, né, orgânicos e não transgênicos. Nessa proposta ainda, né, dentro dessa proposta, eu vou implantar uma escola do trabalho no meio rural, porque eu preciso formar mão de obra, né, para atividades no campo, né, atividades da agricultura sintrópica e ecológica. Tá? Então, é uma grande novidade, uma escola municipal do trabalho no meio rural. E eu vou construir um mercado
agroecológico na região do bairro do Registro, justamente para que esses produtores de Taubaté possam vender os seus produtos diretamente ao consumidor, sem atravessadores, né? Então oferecendo alimento de qualidade e num preço acessível para a comunidade. Tá? E por que eu penso ali na região do bairro do Registro? As proximidades da rodovia Oswaldo Cruz, que também é uma grande via, né, de deslocamento de pessoas em direção ao litoral e até mesmo as cidades aqui da Serra do Mar. Voltando a falar do turismo, né? Então, como eu disse, além da rodovia Oswaldo Cruz, a rodovia Dutra e a rodovia Floriano, elas são como que grandes vitrines onde milhares e milhares de pessoas, né, até milhões, passam por elas para acessar, principalmente aqui no Vale, a própria cidade de Aparecida, né, ou a Canção Nova, ali muito próximo, mas Ubatuba e Campos do Jordão. Então, essas pessoas passam por Taubaté, sabem, talvez, que seja a terra de Monteiro Lobato e de Mazzaropi, e nunca foram estimuladas a pararem em Taubaté. Então, se eu tenho um sistema de outdoors nas rodovias, para que as pessoas visitem, e nesses outdoors eu vendo justamente a imagem de Taubaté, seja do turismo rural, seja do turismo ecológico, por conta das cachoeiras, né? O meu mestrado, Flávia, eu fiz na bacia do Rio Una, né? Eu estudei justamente o diagnóstico ambiental da bacia do Rio Una, né, a qualidade de suas águas e o diagnóstico ambiental, tá? Por conta de um período onde Taubaté tinha falta de água mesmo com as chuvas. E na bacia do Rio Una nós temos belíssimas cachoeiras, tá? Então, o turismo ecológico, como eu disse, né? O cultural que eu já citei, o histórico por conta dos nossos prédios. Então, nós temos aí vários prédios abandonados na cidade, né? Você como professora de história, historiadora, né? Eu vou desde a Vila Santo Aleixo, tá? Como a Capela do Pilar, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Ali no centro da nossa cidade, tá? Eu tenho a própria Bica do Bugre, né? Que ela é muito simbólica para o taubatiano, até na maneira como o bugre era tratado pelo europeu, de forma um pouco vexatória, né? Chamado de bugre, e é um espaço hoje que, no imaginário taubatiano, né? Quem passa por Taubaté e toma da água sempre volta. Agora não tem nem água na Bica do Bugre, infelizmente. Então vamos revitalizar aquele espaço, né? No fundo da Bica do Bugre tem uma estrutura lá que a gente quer mexer, quer dar vida àquele espaço, e na própria bica, né? Aquela água com um sensor. Então, a pessoa chegou, se aproximou, sai a água, né, para a água não ficar ali correndo e acontecer a perda dessa água, vamos dizer assim. Uhum. Então, esse turista, passando pela rodovia Dutra, né, pela Floriano, pela Oswaldo Cruz, ele já vai ser estimulado. E quando ele chegar lá em Ubatuba, principalmente no verão, eu vou implantar um escritório de representação turística lá em Ubatuba. Então, o paulistano, o mineiro, quando chegar em Ubatuba, vai ter lá um escritório mostrando Taubaté, falando da figureira, falando das nossas músicas, da comida taubatiana, que é a comida que deu origem à comida mineira e à comida tropeira. Porque essa comida saiu daqui, os tropeiros saíram daqui, os bandeirantes saíram daqui para desbravar o Brasil. Então, escritórios de representação política em Ubatuba, no verão, Campos do Jordão no inverno, mais próximo do Capivari possível, tá? Onde eu mostre Taubaté lá para o paulistano, principalmente, tá? E também em Aparecida, né? Onde eu tenho um fluxo de pessoas o ano todo, mas principalmente ali no segundo semestre, por conta da festa de Nossa Senhora, né? Em outubro. Então, com isso, eu vou dinamizar o setor do turismo. Mais ainda, né, eu vou repensar junto com o meu secretariado, junto com a população, justamente a oferta de cursos nas escolas municipais do trabalho. Tá? Os cursos eles têm que atender uma demanda socioeconômica.
Então, se eu quero desenvolver o turismo, eu vou, na Escola do Trabalho, criar cursos para guias turísticos, ou melhor, para monitores turísticos, tá? E outras, né, necessidades, como, por exemplo, a gente fala no plano de governo da população LGBTQIA+. Essa população, ela deve ser valorizada dentro da Escola Municipal de Trabalho com um curso de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua especificidade. Porque aí eu gero também, né, profissionais nessa área, né, da atividade econômica. Lá no Parque Aeroporto, né, Parque Piratininga, a gente tem uns galpões industriais que eles precisariam ser repensados, porque alguns dos que estão lá, pequenos comerciantes, pequenos empresários, precisam estar ali como uma incubadora de empresas. Então, para que fiquem num período até a sua empresa se consolidar e depois ele possa, né, abrir o espaço para outros que também sejam empreendedores. Tá? Então, passa desde da realidade da gente ampliar um pouco, criar outros galpões, mas também ter um controle dessa fila de espera, porque Taubaté precisamos de um banho de transparência. São várias filas que ninguém sabe quem está na fila. E aí alguém é amigo do vereador, alguém é amigo do prefeito e a fila é cortada. Então, preciso termos clareza quem são que estão na fila para ocupar ou entrar nesses novos galpões. E além disso, né, o tal do parque tecnológico ficou só no papel, ficou só numa estrutura, né, totalmente ainda sem nenhum andamento. Tá? Então, nós vamos criar, sim, e favorecer as empresas de tecnologia, né? Também os hubs tecnológicos, né? Com espaço de coworking, tá? Para a gente poder não perder o bonde da história. Né? Nós vamos falar de cultura, vamos falar de música caipira, de figureira, mas nós temos que também informatizar e trazer a tecnologia, né, para a nossa cidade a partir dessas empresas. Tá bom? Até porque, né, professor, como você falou, geopoliticamente muito bem localizada, Taubaté também serve ao turismo de negócios. E é muito interessante você trazer a tecnologia e a informatização nesse sentido, né? Sim, exatamente, né? A gente coloca lá no plano de governo turismo de negócios, porque eu também gosto muito de viajar, né? Modéstia à parte, sempre, todo ano, agora faz tempo que a gente não pode viajar, né? Mas e viajo dentro do Brasil, né? Em Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo, lugares fantásticos, lugares maravilhosos, né? Gosto até de viajar de carro, porque o etanol ele é menos poluente que o querosene dos aviões, né? Então é uma questão de responsabilidade também ambiental. Mas, de fato, né? Para você fazer um evento de negócios em Taubaté, você, ao mesmo tempo, você oferece para o empresário, para o consultor, para o público que queira participar desse evento, dessa convenção, né? Você vai desde o próprio litoral, como eu faço questão de dizer que é o mais bonito do Brasil, que é Ubatuba, com as suas mais de 100 praias, né? Campos do Jordão e a Mantiqueira, que é belíssima, né? Santo Antônio do Pinhal, São Bento, e como até mesmo o turismo religioso, que está muito próximo aqui de nós. Então, eu não sei, e aí talvez por isso que eu sou candidato a prefeito, né? Essas coisas me movem, e eu com 48 anos, e aí me estimula, né, a propor e valorizar a nossa cidade, porque é incrível como até hoje isso não aconteceu. Ninguém fez isso, né? Nenhum prefeito, né, teve essa ideia ou teve essa vontade de valorizar a nossa cultura. Por último, para gerar emprego também, Flávia, é a própria economia criativa a partir também de feiras, né? Feiras de troca, né? Feiras de artesanato, feiras dos brechós, né? Brechó é uma coisa que está muito hoje na moda, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade em dizer que talvez seja uma característica sexual, né? Os homens não gostam de comprar muita roupa, né? Mas eu, sabe, sou um usuário de roupas de brechó, né? Roupas muito baratas, muito boas, muito bonitas,
né? E por que não também nós dinamizarmos esse setor, né, que já é pujante aqui na cidade. Então, a economia criativa, ela é muito, de fato, né, existem muitos vértices, né, muitas faces, para que o prefeito possa iniciar. Na estrutura administrativa da prefeitura, né, eu vou criar, então, uma estrutura, né, não seria um secretário, mas um agente, né, para cuidar dessa questão da economia solidária e da economia criativa. Bacana. Tem uma coisa que eu não ouço bastante aqui, mas que eu penso também que é muito importante. Uma são os consórcios intermunicipais, né? Porque a gente pode oferecer serviços públicos em consorciamento com as cidades da região, e isso nos permitir, no orçamento, ganhar espaço para investimentos, outros importantes sociais, né? E a outra coisa que eu acho muito importante, porque eu acompanhei de perto a evolução da política pública nesse sentido, foram as cooperações internacionais município-município. Porque é óbvio, a gente tem uma realidade, uma conjuntura hoje no país, que o país está se tornando um pária internacional por causa da política federal de governo, né? Então, assim, como você superar essa dificuldade? Eu acompanhei Guarulhos e acompanhei São Paulo, a Secretaria de Relações Internacionais, fazendo cooperação município-município, com África, França, em cima da Agenda 2030. Eram incríveis as experiências, porque eram cooperações técnicas, eram cooperações em articulação e fomento e desenvolvimento de políticas públicas, e eu acho que Taubaté tem um potencial gigantesco nesse sentido. Com certeza. Eu tenho falado um pouco de consórcio na questão até da saúde, porque eu não acredito que a solução para a gente diminuir as filas nos especialistas e nas cirurgias, nos exames, é terceirizar a saúde de novo, como alguns dos meus concorrentes estão falando, em contratar clínicas. Sabe? É de novo eu pegar o dinheiro público e passar para a iniciativa privada. Então, no equipamento, por exemplo, para exame de imagem, e como você disse muito bem, os municípios do ABC até têm essa realidade de fazerem consórcios para usarem e comprarem equipamentos e que esse equipamento seja de uso, né, intenso, né, de uso rotineiro, né? Você não pode comprar um equipamento que vai ficar parado, por exemplo, por isso que não justifica o gasto uma cidade como São Luís de Paraitinga, talvez comprar um tomógrafo, né? Mas se a cidade de São Luís de Paraitinga, junto com Taubaté, junto com Roseira, junto com os nossos vizinhos aqui, né, Caçapava, enfim, né, ter essa estrutura consorciada. E você falou muito bem, né? Eu tenho dito que nas questões do meio ambiente, e talvez eu seja o único e primeiro candidato a falar da bacia do Rio Una, né, e falo até agora no meu programa eleitoral dessa semana, que são apenas 19 segundos, né? Mas eu aproveitei esses 19 segundos para falar da importância do Rio Una, porque é de lá que vem a nossa água, é de lá que vem boa parte do oxigênio para o taubatiano e para o mundo, né? E também para a produção de alimentos. Então, esse consórcio, essa cooperação, como você disse, ela será usada por nós até para atrair investimento a fundo perdido na recuperação ambiental, né? Como você bem disse, se a Noruega agora não quer, não pode, não consegue, né? E talvez até não deva mesmo contribuir com o Fundo Amazônia, Taubaté nós vamos fazer contato direto e trazer dinheiro para recuperar a Mata Atlântica e o Cerrado em Taubaté, né? Poucos sabem, né? E precisamos urgentemente preservar uma parte do cerrado que existe em Taubaté, né? Não é para mim, Ronaldo, são para as futuras gerações, tá? Então, de fato, né? É uma linha de contato, até de buscar financiamento a fundo perdido para ações, né? Que o município, como a gente acabou de dizer, né? O orçamento está curto, tá? Mas, de fato, né? Busca-se empréstimos, né? Em dólar, e ainda não executa a obra necessária. Podemos e vamos sim fazer
essa relação internacional. Não sei se você já ouviu falar de uma experiência das cidades amigas da Amazônia. Sim. Então, no mundo inteiro, né, como Barcelona e tantas cidades, fazem ações, né, e inclusive de educação ambiental, né, e a Amazônia, para um país europeu, está muito longe, né, mas eles têm esse trabalho, sim, de conscientização, de sensibilização e até de financiamento mútuo, né, até de troca de tecnologia, né, de troca de informações. Não, é interessantíssimo. Eu acompanhei um projeto Guarulhos, Moçambique, França, na Política Nacional de Resíduos Sólidos deles, lá na construção deles lá em Moçambique. É muito bacana o processo. Então, assim, o que a gente tem de potencial aqui sendo transferido para lá, e o que eles têm de potencial lá transfere para cá, uma troca de experiências que potencializa o desenvolvimento dos dois municípios, né? E nos abre outras possibilidades de financiamento, porque é o que você falou, quem vai assumir as prefeituras este ano de 2021 vai encontrar o financiamento público, assim, em situação gravíssima, não é só Taubaté, são todos os municípios. A situação financeira dos municípios é grave, né? Então, assim, é preciso criatividade e vontade política para realmente encontrar novas formas de financiamento e desenvolvimento, né? Como você falou muito bem, né? Na década de 90, né, a gente estudou muito e foi opositor, né, àquela globalização econômica. Precisamos de uma globalização que seja solidária, de uma globalização que seja cultural, tá? Então, se eu tenho apenas cessão do meu espaço para uma nação imperialista, né, ocupar, por exemplo, a base de Alcântara, né, sem transferência de tecnologia, né, eu posso ter um outro modelo de cooperação, né, de cooperação de fato. Tá? E aí nós, como taubatianos, temos muito a oferecer, né, para outras cidades e essa cooperação em várias áreas do conhecimento. Né? Com certeza temos essa condição, né, de fazer essa globalização, mas essa globalização que sirva aos taubatianos e não apenas que explore, né, economicamente a nossa gente. Exatamente. Bom, professor, nós estamos caminhando para o encerramento da sabatina. Eu gostaria de agradecer ao senhor, ao público que acompanhou. Senhor, não, porque você é muito novo para eu falar senhor. Obrigado, agradecer ao candidato. Obrigado. Você é quase da mesma idade, não dá. Somos contemporâneos, com certeza. Exato. Agradecer a você, ao público que acompanhou, e esperamos ter auxiliado eleitoras e leitores a conhecerem um pouco mais sobre o professor Ronaldo, seus compromissos como candidato à prefeitura. Lembrando sempre que o foco do Espaço Elabora são candidaturas progressistas, especialmente no caso da vereança de mulheres e jovens, e no caso das sabatinas com os candidatos à prefeitura, nós também consideramos, além dos progressistas, os mais bem colocados nas pesquisas. Aproveito também para convidar o nosso público para a próxima entrevista, no dia 29 de outubro, às 19 horas, com a Juliana Ain, do PSB, Kevin Moreira, do PSB, Mariana Paparelli, do PSOL, e Thalita Cadeirante, do PSB, todas candidaturas a vereanças em Taubaté. Agora, professor, eu gostaria de pedir para você se despedir, falando um pouco para a gente também quais são os desafios, os maiores desafios que você enxerga em Taubaté e como você propõe solucioná-los. Quantos minutos eu tenho? Você tem uns 10 minutos aí, pode falar. Nossa, que ótimo, que ótimo. Porque eu estou bem treinado, estou tentando ficar bem treinado, porque agora temos que saber o tempo, porque eu já falei com 19 segundos, com 2 minutos, com 30 segundos, então tudo bem cronometrado. Mas olha, Flávia, eu agradeço muito mais uma vez, né, o Espaço Elabora, tá, por apresentar e dar espaço justamente para essas progressistas. Ainda hoje, né, eu me fui assim estimulado e eu vou ter que provocar, ter que pedir o espaço, né, porque um dos conselhos na cidade não me chamou, não quer ouvir as minhas propostas, né? Então eu acho isso muito ruim, né? Esse conselho talvez atenda a mesma lógica do mercado, a mesma lógica econômica, tá?
porque, como eu disse, eu tenho 19 segundos na TV, né? O nosso programa de TV, ele foi bem baratinho, né? Nós quisemos fazer algo muito simples, mas para ocupar o espaço, até porque nós não acreditamos, né, nessa campanha milionária, isso não é ético, né? Isso não é moral, gastar tanto dinheiro, 500 mil reais com um marqueteiro, tá? E a nossa campanha é muito simples, né? E eu estou muito satisfeito de estar nas ruas, de estar ocupando espaço na mídia, né? Nesse espaço como o do Elabora, para poder falar das coisas que nós acreditamos e que podemos fazer, sim, pela cidade de Taubaté. Só para dar mais um dado aqui, eu recebi, né, do fundo eleitoral a quantia de R$5 mil e... acho que 5.076,24 centavos. Isso é que eu tenho para gastar na minha campanha e alguns amigos, né? Assim, pessoas físicas, né? Eu fiz uma pequena doação, isso vai estar tudo depois muito transparente, tá? Mas então a gente é como um Davi superando vários Golias, né? De tentar aparecer, de tentar sensibilizar as pessoas com as nossas propostas. E a grande mídia, tá? E o marketing político, infelizmente, eles condicionam o candidato a prefeito num funil. Né? O prefeito ele é quase que obrigado a falar de saúde, de educação, de segurança, mobilidade e emprego. Eu tenho cavado espaços para conseguir falar, por exemplo, de meio ambiente, né? Para falar de educação ambiental, para falar da alimentação, que precisa ser mais adequada, né? Da segurança alimentar, que as pessoas precisam ter dinheiro, inclusive, né? Para poderem se alimentar adequadamente. Então, voltando a esses grandes tópicos, saúde são as filas, né? De cirurgias, de exames e dos especialistas. Então, como eu disse, eu vou contratar médico por concurso público, tá? E no caso dos exames, vamos comprar sim equipamento e até em consórcios com demais municípios. Vamos investir muito na saúde preventiva, a partir das equipes de saúde da família, tá? E também com atenção especial à saúde da mulher, não só a saúde da mulher na sua fase gestacional, mas a saúde da mulher em todas as suas fases, tá? Inclusive a mulher LGBT, né, que também precisa de um tratamento especializado. A saúde da população negra, né, que nós precisamos ter atenção especial, por exemplo, para a anemia falciforme, né, que ela é muito mais presente na população negra, tá? E, de maneira geral, né, também o tratamento dos demais LGBTs. Na educação, né, temos alguns gargalos aí que passam também, né, pela valorização do profissional, né? Então, existem muitos professores que trabalham assediados, né, que não podem expor o seu pensamento científico em sala de aula, não têm a liberdade de cátedra, porque podem ser perseguidos politicamente. Tá? Então, nós vamos dar garantia de trabalho para o professor e concurso público para diretor de escola. O diretor de escola ele é a alma da escola. É o diretor da escola, querido e amado pela comunidade e pelos seus professores, ele consegue impor um ritmo e desenvolver um trabalho que garante um melhor aprendizado para os nossos alunos, nossas crianças e adolescentes. Então, concurso público para diretor e professor. Vamos acabar com a terceirização na educação, né? Infelizmente, a universidade se deixou usar, né? A FUST, que é uma fundação universitária também, né? E aí foi terceirizado todo o serviço de oficineiros, né? Auxiliares, né? Nas escolas integrais, tá? E pagando o salário mais baixo, e eles foram dispensados agora, né? Em pleno mês de outubro, né? Porque a prefeitura justifica que não está tendo aula, então pode colocar todo esse pessoal aí, né, no olho da rua. Foram todos desempregados essa semana, infelizmente. Na educação ainda, tem uma lei municipal que fala do limite de alunos por sala de aula. É impossível para o professor, para a professora,
né, conseguir ensinar biologia, química, física, filosofia, né, para 40 alunos que têm problemas também, né, familiares, problemas sociais. Então, diminuir o número de alunos em sala de aula e eu vou implantar o serviço de psicologia e assistência social nas escolas. Tá? Dentro desse pacote da educação, né, nós vamos levar a escola Fego Camargo, então, aula de música, de dança, de teatro, de artes plásticas, tanto dentro do currículo da escola de tempo integral, mas como também aos finais de semana para a comunidade. Então, a comunidade vai poder frequentar a escola aos finais de semana para fazer esses cursos que também são profissionalizantes. Tá? Então, esse é o nosso pacote na educação. Acredito que não esteja esquecendo aqui do grosso, né, das principais prioridades. Uma grande prioridade é a questão da creche. Né? É inconcebível, né, o candidato do PSDB, né, infelizmente eu tenho que fazer esse contraponto, sabe? Né, se eu não fizer, eu vou estar sendo omisso, né, com o meu eleitorado. Tá? Prometer R$500 para cada estudante, né, sendo que a cidade já está endividada. E ele promete para o ensino médio. Tá? A prefeitura é responsável, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação ela diz claramente, a prefeitura é responsável pela educação infantil e ensino fundamental. Se nós temos ainda 2.000 mães, e Flávia, olha, eu fui interpelado hoje, eu fui fazer uma tratativa da campanha num posto de gasolina, né, porque sou eu que cuido das burocracias da campanha também. Né? A moça do posto falou, olha, professor, você não pode me ajudar que a minha filha não tem creche. Então, são 2.000 mães e mulheres taubatianas que deixam seus filhos com a avó, com a tia, com a vizinha, com a mãe, com a empregada, né? De forma, de certa forma, assim, improvisada, porque o serviço público não atende essas mães. Né? E aí o candidato vem falar em R$500 para quem vai para o ensino médio, né? Me desculpa, é uma grande falácia. Tá bom? Em relação ao meio ambiente, tá? Como eu disse, nós em Taubaté não podemos ficar reféns, né, ou ficarmos esperando que acabe a água do Rio Paraíba do Sul. Como assim acabar a água do rio? Hoje, o Rio Paraíba, ele atende a nossa cidade, né? No mínimo, 80% da água que chega na nossa torneira é do Paraíba do Sul. Então, no mínimo, 80% é água do Paraíba, no máximo 20% é água do Rio Una, que elas são captadas, claro, cada uma no seu rio, e depois tratadas juntas, né, pela Sabesp. E recentemente foi aprovada pelo governo estadual, né, do senhor José Serra, uma transposição da água do Paraíba, que ela vai lá para o Complexo Cantareira, para atender a Grande São Paulo. Então, por que cuidar do Rio Una? Primeiro, porque a sua bacia está toda ela degradada, né, sem mata ciliar, né, muitos produtores rurais lançam seus esgotos, né, dentro do córrego mais próximo ali, né? Então aquele córrego não é o Rio Una, mas é um córrego formador do Rio Una, tá? E com isso, né, eu tenho todo o impacto ambiental até na água que vai ser servida à população. Então nós vamos tratar o esgoto da região rural. Temos um grande bairro em Taubaté, talvez seja o principal bairro para a construção de uma pequena estação de tratamento de esgoto, que é o bairro da Caieiras. Esse bairro é um bairro muito tradicional em Taubaté. Para quem já ouviu falar, Taubaté já teve mar, né? Lá naquela região, o cal que é usado para agricultura, ele é um cal originário de rochas de animais marinhos. Então, naquele bairro que se originou por conta dessa extração mineral, é uma indústria mineral, tá? Eu tenho ali um aglomerado de casas que, infelizmente, jogam o esgoto no rio. Tá? Então, o Rio Una também vai ser uma prioridade nossa, e a criação de parques
naturais. Eu vou criar, sim, né? Porque foi promessa dessa administração, que é o Parque Natural da Mata dos Bugios. Tá? Bugio, para quem não sabe, é um grande macaco, né? É um macaco das Américas, que Taubaté nós temos famílias desse macaco que precisam ser protegidas, tá? E também, a proteção não é só a proteção, é a partir do parque levar os nossos estudantes para a educação ambiental, atrair pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, até da Europa, né? Porque as pessoas vêm sim da Europa, dos Estados Unidos, né? Fotografar nossos pássaros, tá? E além da Mata dos Bugios, é o Parque Natural do Morro Grande ou do Morro do Cruzeiro, né? Para quem não conhece, é o ponto alto do município, com 1.206 metros de altitude, tá? É o ponto alto com mais de fácil acesso, vamos dizer assim, onde eu avisto lá de cima várias cidades, né? E esse local tem que ser cuidado, valorizado, tem que ter uma estrutura ali para o turista, para o visitante, né? Um pequeno centro de educação ambiental, banheiro, água, né? Justamente para a gente também impulsionar não só o turismo, como também a economia. Então, eu acho que meus 10 minutos já se foram, tá? Mas eu quero, mais uma vez, né? Quem puder nos assistir depois, isso vai ficar gravado, obviamente. Eu tenho ali as minhas redes sociais, então o Instagram, o Facebook. A partir dali as pessoas acessam até mesmo, né, os meus números do WhatsApp, tá? Porque eu teria o maior prazer em conversar com as pessoas, em ir até as pessoas, né? Porque essas eleições são as eleições da pandemia, né? E agradeço a Deus pela minha vida, né? E por estar sendo hoje uma ferramenta, né? Por estar assumindo essa missão, esse propósito e poder ser uma opção viável para governar Taubaté nos próximos 4 anos. E o número é 50, né, professor? Número 50, exatamente. Professor Ronaldo, 50. A Nesca, a minha vice, né? Que é uma assistente social também de luta, né? Feminista, antimachista, né? Antifascista, né? Que está conosco aí nessa chapa. Estamos juntos com ela, todas nós mulheres que lutamos aqui. Muito obrigada, professor. Eu queria avisar todo mundo que não pôde acompanhar hoje, que em breve essa entrevista e essa sabatina vai estar em todas as redes do Elabora. Nós vamos disponibilizar para o professor Ronaldo também divulgar. Então, a ideia é que ela ganhe uma outra amplitude, né, que todas as pessoas possam acompanhar as suas propostas. E, mais uma vez, muito obrigada ao público que nos acompanhou e ao professor por compartilhar esse momento com a gente, que a ideia é justamente essa, dar espaço para quem normalmente não tem espaço na grande mídia, não tem tempo de fala. Essa era a nossa intenção no Elabora. Muito obrigada. Boa noite. Parabéns, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas.